Recentemente eu adquiri um livro, que é este aqui, O Absurdo da Incredulidade, de Jeffrey Johnson. E ele traz, dentre as várias discussões, 3 questões fundamentais da existência humana. São 3 questões fundamentais que dizem respeito à forma como nós vemos o mundo. E a resposta que se dá a essas questões dirá como o comportamento ocorrerá, como a pessoa viverá em função delas. A primeira pergunta fundamental é o que existe fora de nossa mente. Essa questão se refere à realidade objetiva. A segunda questão é o que existe dentro de nossa mente. Ela se refere ao conhecimento subjetivo. E a terceira questão é como nós nos sentimos em relação a isso. Ou seja, a resposta dada à primeira e à segunda questão. E essa terceira, ela se refere àquilo que é chamado de moralidade prática. Ou seja, quanto à primeira, o que existe fora de nossa mente, nós estamos falando aí da realidade objetiva, das coisas que existem, das coisas que estão postas, como a realidade do universo, como a existência de Deus, ao fato de o universo ser eterno ou não, ao fato de haver um Criador para todas as coisas, essa questão da existência ou não de Deus. Então, todos esses pontos estão dentro da primeira questão, que se refere à realidade objetiva. Quanto à segunda, o que existe dentro de nossa mente, estamos falando do conhecimento subjetivo, ao fato do que é possível conhecer ou das possibilidades e limitações do conhecimento humano, se nós conhecemos somente a partir da nossa mente, ou se só conhecemos porque temos o contato com os objetos. No caso do conhecimento a partir da mente, ou o conhecimento puro, né, pela mente, isso seria o chamado racionalismo. No caso do conhecimento dependente do contato com os objetos, seria chamado de empirismo. Mas há o fato de que há um conhecimento, e esse conhecimento ele se dá de que forma? Então essa é a segunda questão, o que há dentro de nossa mente. E a terceira questão se refere à moralidade prática, porque diz respeito ao sentimento que temos em relação a tudo isso. Ou seja, a nossa vida em função do que acreditamos, a nossa vida em função do que enxergamos e como lidamos com isso. Comportamento, a moral, a conduta, a ética. Nós poderíamos pensar, portanto, que as cosmovisões ou as visões de mundo a respeito da realidade, a respeito do ser humano e a respeito do comportamento humano, elas determinam, elas têm uma base, têm uma fundamentação teórica para isso, e o apego a essa fundamentação vai determinar a forma de agir, a forma de ser e também a própria coerência, né, do sistema, do pensamento. Quando nós analisamos cada uma delas, veja, por exemplo, o caso do naturalismo, que diz que a matéria vem antes da mente, né, é uma cosmovisão que não está amparada puramente em dados científicos, mas ela é um tipo de cientificismo, porque quer alçar a ciência à categoria de verdade absoluta, quando na verdade nós sabemos que a ciência tem as suas limitações, ela trabalha com aquilo que é possível de verificação. E aí quando você estabelece um pressuposto que não está calcado na experiência, mas sim em uma, como o próprio nome diz, em uma pressuposição, em uma premissa que precisa ser verificada, testada, o que o naturalismo está fazendo não é ciência, mas é cientificismo, e portanto é filosofia, é uma teoria que quer ou não ser verificada, aprovada ou comprovada. No caso do sobrenaturalismo pessoal, ele já pensa o contrário, de que a mente é que vem antes da matéria, porque existe um ser pessoal, existe um ser poderoso e pessoal, que é o fundamento de toda a realidade. Então, essas 3 perguntas, dentro da área da filosofia, elas são chamadas de questões metafísicas, no caso da primeira, realidade objetiva. São também as questões epistemológicas, no caso do conhecimento subjetivo, e são questões de ordem ética,
diz respeito à ética, no caso da moralidade prática. Há 2 versículos bíblicos que dialogam bem com essa discussão. O primeiro está no livro de Provérbios, capítulo 18, em que os 2 primeiros versículos ele diz assim, que busca o seu próprio desejo aquele que se separa, no caso o que quer viver em solidão, e ele insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Veja aqui que tem uma questão de vontade, não é? no procedimento dele. Não toma prazer o tolo no entendimento, senão em que se descubra o seu coração. Então ele está mais comprometido com a sua vontade, com o seu desejo, e não com o conhecimento em si. E o outro versículo está no texto de Paulo aos Romanos, no capítulo 1 e no versículo 20, em que ele diz assim: porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, ou seja, referindo-se aqui à realidade objetiva, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas. Aqui ele está se referindo ao conhecimento subjetivo, que é o contato, que se tem com a realidade objetiva, e aí se depreende o conhecimento subjetivo. E ele finaliza dizendo assim: para que eles fiquem inexcusáveis ou indesculpáveis. Aqui está se referindo, portanto, à moralidade prática, que é o como nos sentimos em relação a isso, como será o comportamento, a conduta humana em função de todas essas coisas. Portanto, numa perspectiva cristã, nós podemos responder: a realidade objetiva existe? Sim. O conhecimento subjetivo existe? Existe sim, em função de tudo isso que está posto. E quanto à moralidade prática? Ora, a moralidade prática, ela está fundamentada exatamente na realidade objetiva, que inclui o Criador, que inclui o ser sobrenatural, o ser poderoso, o ser sobrenatural e pessoal, ao qual chamamos Deus.